Certa vez um pregador vai dizer que Natal começou desde a eternidade. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Esse Deus todo-poderoso que cria e criou tudo a partir do nada, e Ele mesmo não é criado. Tudo que Ele criou, Ele vai dizer que é bom. Mas ao criar o homem, ao dizer façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele vai dizer que era muito bom. Ao criar o homem, Ele vai dar domínio, Ele vai dar toda a autoridade para o homem. Ao criar o homem, Ele vai delegar o homem para cuidar de tudo aquilo que Ele havia criado. Ele vai nos fazer a sua imagem e semelhança, caráter e virtude. Porém o homem peca, o homem cai, e ao pecar, o pecado nos afasta de Deus. O homem perde aquilo para o qual foi criado, que era para ter domínio sobre todas as coisas, que era para ter autoridade sobre isso, e mais, ele perde o relacionamento que ele tinha com Deus, ele perde essa comunhão, e ele perde a eternidade, ele perde a vida eterna, porque nós não fomos criados para morrer, fomos criados para passar a eternidade com Deus e para viver para a glória dele. Mas ao pecar, o homem perde tudo isso. E aí, maior do que a esperança? Claro! Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque da semente da mulher viria aquele, o descendente, que pisaria a cabeça da serpente. Então guarde esse texto aí, para que nós possamos continuar. E em Gênesis 12, Deus ele vai chamar Abraão. E de Abraão, ele vai falar para Abraão, um dia, a sua descendência, ele vai ser escravo numa terra distante, numa terra estranha. Mas depois de 400 anos eu vou libertar eles. A gente vai ver depois de Abraão, a gente vai ver Isaac, Jacó e Josué, depois da sua morte, quando o povo já estava lá no Egito, né? Vem outro faraó que não sabia da história de Josué e ele vai escravizar a nação de Israel. E por 400 anos esse povo sofreu na escravidão e eles vão clamar. E Deus ele vai ouvir o clamor do seu povo e ele vai levantar um libertador chamado Moisés. E esse Moisés é uma tipologia, uma representação do Messias, desse libertador, o libertador das nossas almas, o libertador, aquele que nos tira do pecado, que nos liberta do pecado e nos dá uma nova razão pelo qual viver. Então, continuando a nossa história aqui, depois que Deus ele levanta Moisés, ele liberta o seu povo por meio de Moisés. Depois de 40 anos no deserto, o povo conquista a terra prometida com Josué e Caleb. E mais foco em Josué. Por que o povo passou 40 anos no lugar, nessa caminhada que eles poderiam passar um ano e meio? Por causa da incredulidade. Porque não creram, porque desobedeceram, porque foram infiéis à palavra do Senhor, à promessa do Senhor. Mas Caleb e Josué permaneceram fiéis e eles entraram na terra prometida. E depois da conquista a gente vai ver um período de juízes, um período obscuro também do povo de Israel, em que a nação pecava, Deus levantava uma nação para oprimi-lo e eles se arrependiam, Deus levantava um juiz, um libertador que os libertava. E depois havia uma época de paz, eles pecavam novamente e havia tudo de novo, começava tudo de novo, esse é um ciclo incessante de pecado. E o povo, certo momento, pediu um rei. Até então, o povo estava vivendo uma teocracia em que Deus era o rei do povo. Eles falam para Samuel, o último juiz, Samuel nos dê um rei. E Samuel fica chateado. E Deus fala para Samuel, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando como rei deles. E Samuel, Deus, dá um rei para o povo de Israel. Porém, esse rei é segundo o coração do povo, não segundo o coração de Deus. Porque a gente vai ver que o rei segundo o coração de Deus é Davi. Alguns vão dizer provavelmente esse é o rei que Deus já tinha planejado, que ele vai dizer para Abraão, que ele vai dar lá no lei de Deuteronômio sobre como um rei deveria agir, que era Davi. Mas o povo apressa e pede um rei e Deus dá um rei segundo o coração deles. E depois, agora nesse período de monarquia, é um período de obscuridade, de pecado, de idolatria, em que o povo abandonou o Senhor. E é nesse período também que Deus ele vai levantar os seus profetas, porque Deus nunca desistiu e nunca vai desistir da gente. Deus levanta profetas que vão atrás do povo para lembrá-los dos estatutos, da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, para que eles voltassem para o Senhor, seu Deus. Então esses profetas vêm e a gente vai ver Isaías, a gente vai ver Amós, Amaleque, a gente vai ver todos esses profetas chamando o povo de volta para Deus e trazendo promessas de uma restauração.
e esses profetas vão profetizar a respeito do Messias, a respeito daquele que viria e restauraria não só a nação de Israel, mas toda a terra. Ele vai dizer, Isaías vai dizer, 9:6, ele vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E no final ele vai dizer que o zelo do Senhor dos exércitos é que fará essas coisas acontecer. Porque o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra, lá de Gênesis, lembra? Semente da mulher, da semente da mulher. E a gente continua, por causa do pecado da nação de Israel, da sua idolatria, e não guardar os mandamentos do Senhor também, eles vão ser levados cativo. A nação de Israel, o reinado vai se dividir em dois, né? Judá, né? O reino do sul e norte, com as 10 tribos de Israel, Samaria como capital. E com essa divisão, esses dois tribos, esses dois reinos vão ser levados cativos. Um para a Síria, para o Império Assírio, e outro pelo Império Babilônico. E ao serem levados cativeiros, na Babilônia, principalmente, a expectativa para esse rei, para esse Messias, que viria da linhagem de Davi, era mais real ainda. Eles estavam com expectativa desse rei, estavam com expectativa desse Messias. E a Bíblia vai nos dizer que depois de 70 anos, porque é o tempo que Jeremias vai dizer que eles vão passar em cativeiro, esse povo volta para sua terra. E agora, depois dos 70 anos que eles voltam, estava tudo destruído. O templo não existia mais. Neemias precisou reconstruir os muros. Esdras precisou reconstruir a espiritualidade, a religião do povo. Né, trazer a adoração, restaurar a adoração. Crônicas a gente vai ver isso, a verdadeira adoração. Então depois que eles chegam, essas coisas precisavam ser restauradas, mas o trono de Davi estava vazio. A expectativa que Zorobabel ia governar foi para água abaixo, porque eles estavam debaixo do império ainda, Medo-Persa. Então eles não poderiam ter um rei, não poderiam, era o governador que era colocado, por quê? Pelo próprio rei, pelo próprio imperador, se assim podemos dizer, daquela época. Então eles não tinham mais essa liberdade que eles tinham. E a expectativa por esse Messias, por esse libertador, era mais vivo ainda. Cadê ele? Cadê ele? E depois que o templo é construído em Ageu, ele vai dizer que a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. E depois de 400 anos, Malaquias, antes de chegar no período de interbíblico, Malaquias vai nos dizer que haveria um mensageiro que prepararia o caminho para esse Filho de Deus. E a gente chega em Mateus, a gente chega no Novo Testamento. E agora, a Bíblia vai nos dizer que em Belém nasceu a luz do mundo. Esse Messias, Cristo, o desejado das nações, ele chegou. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E esse luz é Cristo. Esse luz é o Messias. Esse luz é o restaurador, é o redentor das nações. É ele, o único caminho, a verdade e a vida. João vai dizer que a vida se manifestou. Como um de nós ele se fez e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. Ele revelou para mim e para você a vida eterna. A vida estava com ele. Ele é a vida. Sem ele não existe vida. Longe dele não existe vida. Então Natal é isso. Natal é essa esperança que o mundo não tinha e agora nos foi dada. Essa esperança que foi perdida quando o homem pecou. Natal é Deus restaurando a comunhão com o homem. É Deus restaurando o caminho para a eternidade com o homem. É Deus restaurando a comunhão com o homem. Natal é vida. Natal é vida eterna. Natal é esperança restaurada. Natal é a gente caminhar de volta para a eternidade com Cristo. Que Deus te abençoe. Que você venha celebrar o verdadeiro Natal. Quer ter uma vida com Ele, quer caminhar com Ele, quer saber que Ele é o único Salvador.